Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês 5 hábitos que não são tão óbvios, mas que fazem toda a diferença na nossa produtividade, porque eles impactam diretamente na nossa performance, na nossa capacidade de realizar muito mais, de fazer as coisas realmente com excelência. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e eu sou criadora do Guia da Rotina Produtiva, um guia que tem ajudado muitas pessoas a organizarem a sua rotina e darem conta de todas as suas demandas. E se você quer saber mais informações sobre esse guia, eu sempre deixo o link dele aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês alguns conceitos desses livros aqui, ó. Arte de Falar e Fazer, Essencialismo, porque a verdadeira produtividade, ela começa muito antes do nosso trabalho em si, muito antes da gente realizar as nossas tarefas. Porque para a gente ter a capacidade de realizar as coisas no nosso dia a dia, nós precisamos de força de vontade, de energia, de disposição suficiente para realmente dar conta daquilo que é necessário, para fazer as coisas com excelência. E para isso, existem alguns hábitos que são fundamentais. Um deles é um sono de qualidade. Muitas vezes nós deixamos o sono de lado. Acreditamos que não é tão necessário, que ele não impacta tanto na nossa vida, nas coisas que nós precisamos fazer. Pensamos até que se nós dormirmos menos, vamos conseguir fazer muito mais e acabamos sacrificando as horas do nosso sono. Só que isso tem um preço muito caro. Porque o sono, ele é responsável por restaurar, por nos permitir pensar com clareza, para a gente não ceder às distrações, às desculpas de não fazer aquilo que é necessário no nosso dia a dia. Quando nós não pensamos bem, a nossa produtividade também é afetada. Muitas vezes a gente acredita realmente que dormir menos é a solução. Só que nesse livro aqui, Essencialismo, o autor ele fez um teste que ele dormiu menos horas e ele descobriu que ele não conseguia pensar com tanta clareza, que a tomada de decisões dele foi afetada, a criatividade foi afetada, ou seja, a sua produtividade diminui quando você sacrifica o seu sono. Você até pode ficar aí 24 horas acordado, mas vai acabar fazendo alguma besteira. Vai acabar tomando uma decisão que depois você vai se arrepender, vai acabar fazendo as coisas de qualquer jeito e isso acaba tendo consequências. Então, sono de qualidade é fundamental para a gente conseguir realizar mais coisas no nosso dia. Nós conseguimos resolver as coisas mais rapidamente, conseguimos encontrar soluções melhores para os nossos problemas, para os desafios que estão diante de nós, quando nós conseguimos pensar com clareza. Não tem como ter produtividade sem ter essa clareza mental, sem tomar boas decisões. Porque a nossa capacidade cognitiva, intelectual é afetada diretamente pelo nosso sono. E aí, seguindo aqui, o segundo hábito que é extremamente essencial para a nossa produtividade é a hidratação adequada. Quando nós bebemos água, a água ela é responsável por levar oxigênio para o nosso cérebro. Ela também é responsável por todo o funcionamento do nosso metabolismo. Inclusive, existem estudos aqui, nesse livro ele cita, que se você tiver 2% desidratado, a sua tomada de decisões já é afetada. Ou seja, a sua produtividade vai ser afetada, porque produtividade tem tudo a ver com tomar decisões, com estar realizando as coisas. Nós estamos o tempo todo decidindo micro decisões no nosso dia. Faço isso primeiro ou faço aquilo? Resolvo essa coisa aqui ou essa outra? Manda um recado no WhatsApp ou escreva um e-mail. E assim por diante, o tempo todo são decisões. E se a minha capacidade de decidir é afetada, consequentemente, a produtividade também é. Até mesmo o nível de estresse é afetado pela hidratação. Se você toma menos água, a tendência é você ficar muito mais fácil irritado, muito mais estressado com pequenas coisas do dia a dia. E antes de eu falar aqui, o terceiro hábito que não é tão óbvio, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, porque seguindo aqui, depois da hidratação, a alimentação saudável também é algo que faz muita diferença na nossa performance.
Porque se eu consumo um monte de açúcares, doces, frituras e assim por diante, ultraprocessados, isso exige mais energia do meu corpo para processar, para fazer toda a parte digestiva disso. Isso acaba sobrecarregando, consumindo muito mais energia. E como o nosso cérebro, ele consome cerca de 25% da nossa energia toda, se o nosso sistema, em outras partes, está sobrecarregado, exigindo mais energia, consequentemente, o meu cérebro tem menos energia na hora de processar as informações, na hora que eu estou ali executando as minhas tarefas. Eu acabo realizando as coisas mais ou menos. E até mesmo o nosso humor é afetado por isso. E isso muitas vezes nos leva a tomar as decisões erradas no nosso dia a dia. Aquela decisão que, poxa, se você tivesse feito diferente, você teria um resultado diferente. E antes de eu falar aqui sobre o quarto hábito, que não é tão óbvio, uma coisa que me faz muita diferença é em relação ao planejamento. Não adianta eu só cuidar do sono, da alimentação, da hidratação, se as minhas tarefas eu não tenho clareza sobre o que realmente é prioridade no meu dia. Se eu acabo ali me enrolando, fazendo aquilo que não é tão importante primeiro, deixando as coisas mais importantes sempre por último. Então eu sempre gosto de fazer uma lista de todas as minhas tarefas, porque isso me traz clareza, eu começo a colocar ali mais informações também em relação às minhas tarefas, ao prazo, ao quanto que cada uma é importante, quanto que cada uma é urgente. E aí eu faço isso numa planilha. Eu desenvolvi uma planilha que ela me retorna, com base nas informações que eu forneço, o quanto que cada tarefa é prioridade para mim. Então eu tenho a possibilidade ali de começar por aquelas que têm a prioridade mais alta, para mim realmente focar naquilo que é mais significativo para mim não deixar de lado aquilo que realmente faz a diferença. Então é algo que me ajuda muito a realmente ter essa produtividade. Começar por aquilo que é mais prioritário, depois eu vou para aquilo que não é tão importante assim para mim. E essa planilha eu disponibilizo dentro do guia da rotina produtiva. E muitas pessoas já estão utilizando a minha planilha para organizarem a sua rotina, para conseguirem ter essa clareza em relação às suas tarefas e saber realmente aquilo que é mais prioritário, que merece mais o seu foco, a sua atenção. E esse guia, além da planilha, também tem um PDF passo a passo para você conseguir tirar o melhor proveito da planilha, para você conseguir aproveitar todas as funcionalidades dela e realmente construir uma rotina produtiva que realmente vai te levar na direção dos seus sonhos. E se você quer saber mais informações sobre o guia da rotina produtiva, eu sempre deixo o link dele aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Agora, o quarto hábito que normalmente a gente não pensa que impacta na nossa produtividade é o exercício físico. O exercício físico ele tem diversos benefícios para o nosso corpo, porque ele realmente ativa. Corpo parado tende a continuar parado. Agora, quando a gente se movimenta, isso desperta o nosso corpo. E para sermos produtivos, nós precisamos estar com disposição, com energia, com força de vontade, com aquela garra de ir lá e fazer as coisas que são necessárias. Então, no momento que eu faço algum tipo de atividade física, isso traz benefícios. E até mesmo a questão de regular o nosso humor, porque algo extremamente essencial é a gente estar feliz, a gente estar otimista para a gente conseguir alcançar os objetivos da nossa vida. Esse é um conceito que é falado aqui nesse livro, ó, Inteligência Emocional. Nós precisamos do otimismo, da esperança para conseguirmos alcançar os objetivos, porque no caminho vão surgir os desafios e aí vai ser exigido a resiliência. E nós só conseguimos ser resilientes quando nós temos o otimismo de tentar mais uma vez, até realmente alcançar o resultado desejado. E se esse vídeo aqui está te trazendo algum insight, aproveita, compartilha aí com um amigo para ajudar ele também. E o quinto hábito que eu quero destacar aqui, que muitas vezes a gente acredita que ele não é importante, é o descanso. Eu sei que muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não vou descansar, porque se eu descansar, eu perco tempo aqui, eu vou continuar trabalhando. Só que o descanso, ele é extremamente necessário. Assim como quando a gente faz algum tipo de atividade física, a gente cansa e precisa descansar dessa atividade física.
Da mesma forma, a nossa mente, ela cansa de pensar soluções, de ser criativa, de estar resolvendo o tempo todo situações, de estar tomando decisões o tempo todo. Então, nós precisamos sim daquele momento de pausa, de descanso, aquela pausa realmente estratégica, para a gente conseguir pensar. E muitas vezes as melhores ideias surgem justamente nesses momentos que a gente simplesmente se desliga um pouco do nosso trabalho, daquelas tarefas que nós precisamos dar conta, e a gente faz algo diferente, faz uma caminhada, e aí, plim, do nada surge aquela ideia incrível que você passou há muitas vezes horas e horas e não conseguiu ter. Inclusive, nesse livro aqui, O Essencialismo, o autor ele traz vários cases de CEOs, de grandes empresários, administradores, que eles tiram ali, eles têm literalmente na sua agenda um espaço de descanso, um espaço para pensar, em que eles realmente tiram esse tempo, sem celular, sem distrações, só para pensar, só para ficar ali conectando-se com seus pensamentos, para justamente buscar essa criatividade, buscar essa solução para os problemas. E inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falei o quanto que muitas vezes o excesso de celular nos prejudica. Nesse outro livro aqui, ele até fala sobre o jejum de dopamina, o quanto que muitas vezes a gente precisa sim se desligar do celular, que é uma fonte de dopamina fácil, barata e extremamente prejudicial quando é em excesso, né? E, inclusive, eu vou deixar depois na descrição esse vídeo onde eu falei mais sobre isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E agora aqui eu quero saber qual desses hábitos que você vai começar a colocar em prática aí nessa semana já. Me conta aqui nos comentários, porque realmente são hábitos que muitas vezes a gente não dá a devida importância, mas que fazem muita diferença para a gente ter a capacidade ali no dia a dia de realmente fazer aquilo que é necessário, para a gente realmente ter a disposição suficiente, para a gente ter a força de vontade, a energia, porque nós precisamos estar bem para a gente realmente ser produtivo. Porque quando estamos bem e nós conseguimos ter essa boa capacidade intelectual de tomar decisões, de achar soluções, de realmente fazer as coisas, poucas horas de trabalho valem muito mais que horas e horas extremamente exaustivas, cansativas, que chega num momento que já você vai só se enrolando, metendo os pés pelas mãos. Então, sabe, focar nesses hábitos para você conseguir realmente ter produtividade vai fazer toda a diferença aí na sua vida, assim como na minha tem feito. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui, que é um vídeo que complementa esse aqui, o poder de você melhorar 1% por dia. Que se você escolher algum desses hábitos que eu comentei aqui ao longo do vídeo e focar em melhorar um pouquinho a cada dia, isso realmente vai gerar uma grande transformação na sua vida. Então, clica aí, assiste esse próximo vídeo, que certamente ele vai complementar tudo que eu falei aqui nesse vídeo. E se você chegou aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais!